transtornos alimentares são distúrbios em que padrões alterados da alimentação ou de comportamentos relacionados ao comer podem levar tanto a alterações no consumo quanto na absorção de alimentos, com implicações tanto para a saúde física como para o funcionamento social ou ocupacional desses indivíduos. Existem principalmente 6 categorias de transtornos alimentares, algumas com início mais frequente na infância e adolescência, como os quadros de pica, transtorno de evitação e restrição da ingestão alimentar e o transtorno de ruminação. Quadros que iniciam-se mais frequentemente na pré-adolescência e adolescência, como os quadros de anorexia e bulimia nervosa, e transtornos alimentares com manifestação ou diagnóstico mais comum na vida adulta, como o transtorno de comer compulsivo ou de compulsão alimentar. Todos esses quadros acontecem ao longo da vida, podem acontecer ao longo da vida ou permanecerem ao longo da vida, embora eles possam ser diagnosticados com maior frequência em períodos mais específicos do desenvolvimento. As categorias mais conhecidas de transtorno alimentar são os quadros de anorexia e bulimia nervosa. Esses quadros, eles tendem a ocorrer principalmente no sexo feminino e em pacientes jovens, adolescentes ou adulto jovem. A anorexia, por exemplo, ela tende a se manifestar com um primeiro pico por volta dos 13, 14 anos de idade, e um segundo já mais no final da adolescência, e a bulimia tende a se iniciar mais no final da adolescência, podendo avançar na vida adulta do adulto jovem. A prevalência da anorexia nervosa é da ordem de um caso a cada 200 meninas. Como dito anteriormente, são quadros que se manifestam mais no sexo feminino, em geral, guardando uma relação de 10 mulheres para um homem. Em crianças, essa relação é um pouco maior, com 6 meninas afetadas para um menino afetado. As características da anorexia nervosa se resumem principalmente em 3. A primeira delas é o padrão de restrição alimentar, uma dieta bastante restritiva, que leva à perda de peso e os indivíduos tendem a manter esse peso baixo, um peso que é inadequado para a sua estatura e sexo, alcançando padrões extremos de desnutrição. Um segundo aspecto é um medo ou uma preocupação excessiva com o ganho de peso, engordar, ainda que o indivíduo esteja muito abaixo do que seria um peso saudável. E o terceiro aspecto é justamente essa perda de crítica, essa perda de noção de doença, uma perda de noção de riscos, da gravidade do estado nutricional e uma influência que se considera indevida. A importância que é dada ao peso e à forma corporal é indevida, ela influencia todo o autojulgamento que a pessoa faz de si mesmo. Então, esses 3 aspectos são os aspectos centrais para a anorexia nervosa, mas algumas características costumam estar associadas a ela. Em função desta desnutrição e do padrão alimentar muito restritivo, um verdadeiro estado de inanição, existem uma gama de alterações físicas decorrentes dessa inanição, como, por exemplo, um metabolismo bastante lentificado, com implicações no trato digestivo. Então, esses indivíduos vão ter mais empachamento, obstipação, uma lentificação do sistema circulatório, então uma lentificação dos batimentos cardíacos, da pressão mais baixa, ou mesmo estados de amenorreia, de parada da menstruação. Então, existe toda uma alteração hormonal com redução de hormônios femininos, levando à parada da menstruação.
Além de algumas alterações físicas, a gente tem também alterações emocionais, psicológicas, que acompanham o quadro. Então, estados de ansiedade excessivo, sintomas depressivos e sintomas obsessivos costumam acompanhar as manifestações da anorexia. Em crianças e pré-adolescentes, adolescentes, pode ocorrer, em função da desnutrição, uma parada no desenvolvimento, com implicação na parada do crescimento estatural e também na interrupção do desenvolvimento de caracteres sexuais específicos do gênero. Muitas vezes a criança não chega a se mostrar claramente desnutrida, mas apresenta uma queda na sua curva de crescimento. Então ela deixa de ganhar o peso e a estatura esperada para a sua faixa etária. Existem dois tipos principais descritos de anorexia nervosa. O primeiro tipo é o tipo restritivo. É aquele em que o indivíduo basicamente se preocupa excessivamente em restringir a dieta, comer muito pouco e, eventualmente, até fazer jejum, e a isto pode se associar, por exemplo, uma atividade física extenuante excessiva. O segundo tipo é o tipo que chamamos de tipo bulímico purgativo ou com compulsão alimentar purgativo. Nesse tipo de anorexia nervosa, os pacientes podem manifestar episódios de compulsão alimentar, onde eles apresentam um descontrole sobre a alimentação momentâneo e comem excessivamente, isso acontecer periodicamente, e em geral este padrão está associado a mecanismos compensatórios purgativos, dizemos, que podem ser tanto vômitos induzidos, como o uso de substâncias laxantes, diuréticos ou substâncias que aumentem o gasto energético, como por exemplo hormônios tireoidianos. A intenção é compensar um eventual ganho de peso em função da presença de um episódio de compulsão. As causas da anorexia nervosa podem ser vistas como de ordem multifatorial. E quando dizemos multifatorial, temos que considerar que aspectos de ordem biológica, ambiental ou mesmo fatores familiares possam estar presentes. A exemplo de fatores biológicos, temos a vulnerabilidade genética. Nesse sentido, alguns estudos iniciais sugerem que a anorexia nervosa acontece com maior frequência em famílias, ou seja, um indivíduo acometido por anorexia nervosa tem mais antecedentes de transtorno alimentar, seja anorexia ou bulimia. Outros fatores, como fatores familiares, também devem ser considerados dentro desse conjunto de aspectos implicados nas causas da anorexia nervosa. Quando falamos de fatores familiares, dizemos não apenas de um risco familiar, né, para desenvolver o transtorno, um risco biológico, digamos assim, genético, mas também de padrões de relacionamento dentro da família, por vezes padrões que podem não favorecer a autonomia, a independência dos membros, né, do adolescente em desenvolvimento, mas também valores relacionados a corpo, né, a comida, a atividade física, como tudo isso se manifesta dentro desse microambiente que o indivíduo está crescendo e se desenvolvendo. Diversos aspectos têm sido levantados e acham-se em fase de estudo em relação ao desenvolvimento desses transtornos, mas é importante pensar que a cada caso o peso de uma vulnerabilidade biológica pode ser maior ou menor em relação a um outro caso. Então, a interação desses fatores biológicos aos fatores ambientais é que vai determinar a manifestação a cada caso. Com relação ao tratamento da anorexia nervosa. O tratamento da anorexia nervosa ele envolve um tripé, principalmente as intervenções psicoterápicas, as abordagens psicossociais são o foco central do tratamento da anorexia.
Essas intervenções, elas podem ser de diversos tipos, mas elas visam não só modificar esses comportamentos alimentares e relacionados ao comer que são disfuncionais, que levam a essa magreza e a manutenção da magreza, mas também identificar quais são as crenças, os pensamentos que levam a esses comportamentos e levar esses indivíduos a questionar a veracidade dessas crenças ou a possível distorção das mesmas. Essas são as intervenções mais cognitivas e comportamentais. Mas é importante também ajudar esses indivíduos a entender o porquê do desenvolvimento desse quadro. E, nesse sentido, trabalhar com aspectos do desenvolvimento, da autonomia, da independência, já que estamos falando principalmente de jovens e de adolescentes, num período crítico do desenvolvimento, um período de maior estresse emocional, aonde as inseguranças surgem, né? E é importante ajudar esse indivíduo no seu processo de desenvolvimento de identidade. Além das psicoterapias, a abordagem nutricional, a orientação nutricional, que vai ajudar esses indivíduos a se reeducar em relação à alimentação, a perder o medo de se alimentar, é extremamente importante. A abordagem do padrão restritivo muito severo, muito importante, e dos ciclos de bulimia e purgação pode ser auxiliada através de uma nutricionista que vai orientar todo o processo de recuperação de peso e de padrão alimentar. A medicação é algo que também pode ser associada ao tratamento, mas nunca deve ser vista como o eixo principal. Muitas vezes essas pacientes têm sintomas ansiosos, depressivos, obsessivos, como dissemos, e alguns deles podem eventualmente serem diminuídos com auxílio de medicações antidepressivas, ansiolíticas ou antiobsessivas, no sentido de favorecer o tratamento psicológico. Mas, como dissemos, nunca deve ser a base do tratamento e muitas vezes não há necessidade de se utilizar medicações psicotrópicas. Em crianças e adolescentes, a terapia familiar é a terapia que tem a maior evidência de eficácia e de efeitos de longo prazo, de modo que deve-se sempre considerar uma abordagem que envolva esses familiares, no sentido não só de orientá-los para que os seus padrões de comportamento, a forma como eles estão lidando com a situação, com a doença do filho, da filha, não leve à manutenção do quadro, ao invés de levar à recuperação do quadro. Os estudos de prevenção são relativamente recentes e, na verdade, já se sabe hoje que é muito difícil fazer uma prevenção, realizar uma prevenção específica de transtornos alimentares. Deve-se pensar em trabalhar muito mais com a autoestima desses jovens, né? Fortalecer essa autoestima para que eles se sentam mais seguros e que, por fim, tenham condições de vencer essa etapa mais difícil da vida e não precisem se voltar para o controle do corpo, da imagem, de uma forma tão excessiva a ponto de adoecer. Os estudos em prevenção, eles não recomendam que se faça uma abordagem que fale sobre transtornos alimentares para os jovens, e sim uma abordagem que fale sobre padrões alimentares saudáveis, sobre atividade física saudável e sobre outros valores que o indivíduo deve ter e deve pensar sobre si mesmo, que vão muito além da sua imagem corporal. É necessário que os familiares estejam atentos a mudanças no comportamento alimentar ou no comportamento em geral de seus filhos, né? Quando os pacientes começam a manifestar os primeiros sintomas, eles tendem
a apresentar uma preocupação maior com o peso e com o padrão alimentar, mesmo muitas vezes estando num peso adequado, num peso normal, dentro da faixa da normalidade. Podem começar a fazer dietas muito estranhas ou muito restritivas, a pular refeições, ou fazerem atividades físicas excessivas, ou a se preocuparem demais com culinária, com determinados tipos de alimentos. É importante os pais estarem atentos até onde aquilo é adequado ou está começando a passar do que seria razoável para o seu filho dentro do que conhecem do funcionamento deles. Com relação ao prognóstico da anorexia nervosa, sabemos que cerca de 50% dos pacientes apresentam uma recuperação satisfatória, recuperam seu peso, funcionam normalmente na vida, na sua vida social, ocupacional. Se tiveram alguma alteração física, tendem a recuperar essa alteração física, como por exemplo uma amenorreia, uma parada da menstruação. Mas muitas vezes eles podem permanecer com algum grau de insatisfação com a imagem corporal, mas não o suficiente para colocá-los em risco ou num padrão alimentar não saudável e que não leve à manutenção do peso. Cerca de 1/3 dos pacientes podem apresentar recaídas. Então, os pacientes se recuperam, mas eles podem apresentar novos momentos, novas fases em que o peso recai e essas preocupações se intensificam. E em cerca de 20% dos casos, nós temos a cronicidade. São as pessoas que não conseguem evoluir com uma melhora consistente do peso, do estado nutricional e que permanecem por longo período da vida preocupados e em condições clínicas, por vezes, e nutricionais muito precárias.